noite a todos, a todas e a todos. Primeiro, tem uma tarefa de casa para... Primeiro, antes de tudo, queria agradecer à Universidade Católica do Rio Grande do Norte, no nome do Dr. Júlio Tales. Queria agradecer também ao meu amigo, irmão, Dr. Eduardo, também, pelo convite. E queria dizer, na verdade, reafirmar, que sempre que a universidade precisar, estarei à disposição e será um prazer comparecer para travar discussões e para aprender com vocês. Depois, tem um dever de casa para vocês, que é adicionar o nosso Instagram, que é um projeto meu e do Dr. Eduardo, que é o Júris Online. Inclusive, muito do que eu vou falar aqui hoje já tem vídeo, né, mais aprofundado lá no nosso Instagram. Tá? E eu recebi a tarefa de falar sobre os aspectos processuais da lei anticrime. E, além das dificuldades inerentes ao projeto anticrime, já encontrei aqui duas dificuldades. A primeira é que eu soube que vocês ainda não pagaram a matéria de processo penal, não é isso? E a segunda é falar posterior ao Dr. Eduardo. E aí as minhas palavras, independente do que eu falo, será sempre falar depois do Dr. Eduardo, será de uma pobreza franciscana. Então, aqui, o que foi que eu fiz? Eu tentei falar dos aspectos gerais, processuais da lei, mas com alguma profundidade, certo? Então, eu vou trazer aqui para os senhores. Primeiro, queria falar sobre o juiz das garantias. Só que, em relação ao juiz das garantias, já começamos com vários problemas. O primeiro é que todos os artigos que tratam do juiz das garantias estão suspensos, por prazo indeterminado, por uma decisão na medida cautelar do ministro Luiz Fux. Só que eu queria conversar com os senhores sobre o artigo 3A, que, na verdade, esse artigo 3A, ele não trata do juiz das garantias. O artigo 3A é uma norma interpretativa de todo o processo penal e de todos os procedimentos processuais penais. E o que é que ele informa? Ele informa que o nosso sistema processual será um sistema acusatório. E qual é o sistema acusatório? É aquele em que há a divisão de tarefas. Ou seja, existe a parte que acusa, a parte que faz a defesa e o juiz, que seria a parte imparcial do processo. Mas ele vai adiante. E, para assegurar a estrutura acusatória, ele veda a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória. Ou seja, o juiz ele não pode agir na fase investigatória, a não ser quando provocado, e ele não pode substituir a atividade probatória das partes. E é interessante que, na primeira medida cautelar, em que foi suspenso o juiz das garantias, que foi uma decisão do ministro Dias Toffoli, ele acertadamente não suspendeu o artigo 3A. Exatamente porque o artigo 3A não faz parte do juiz das garantias. Só que o ministro Luiz Fux suspendeu o 3A, mas se vocês forem ler a decisão dele, não há uma linha sequer falando do artigo 3A. A suspensão do artigo 3A encontra-se apenas no dispositivo da decisão dele.
Ou seja, não houve nem fundamentação. Inclusive, já está sendo preparado uma petição da Defensoria Pública questionando essa suspensão do artigo 3A. Né? E o artigo 3A, quando ele fala sobre o sistema acusatório, ele vai revogar expressamente, a lei anticrime já revoga expressamente, por causa do artigo 3A, alguns dispositivos do Código de Processo Penal, que seriam o artigo 28, os parágrafos 2º e 4º do artigo 282 e o artigo 311. O que é que trata o artigo 28? O artigo 28 era o seguinte, que também está suspenso pela decisão do ministro Luiz Fux. Quando o Ministério Público, que é o dono da ação penal, discordar do Ministério Público em relação ao arquivamento do processo, o juiz, ele não aceitando, não homologa e envia para o Procurador-Geral de Justiça. Ou seja, o juiz, no artigo 28 anterior, e que está valendo ainda, ele entra numa atividade que não é sua, porque a atividade de persecução penal é do Ministério Público. Ele é o dono da ação penal. É ele que decide quem vai denunciar, se existem provas mínimas para denunciar ou não. E a lei anticrime, exatamente nesse aspecto, modificou. Ou seja, o juiz, ele não irá mais se pronunciar sobre o arquivamento. As partes, a vítima ou o representante judicial, é quem irá provocar, entrar com um recurso administrativo para o Procurador-Geral de Justiça decidir se denuncia ou se homologa o arquivamento. E, além disso, no artigo 282 e 311 também, havia a possibilidade do juiz decretar de ofício medidas cautelares reais e pessoais. Ou seja, quando existia já uma ação penal, o juiz de ofício poderia decretar, sem provocação, a prisão do acusado. E a lei anticrime modificou isso, informando exatamente o quê? Que o juiz, ele só pode decretar a prisão ou outra medida real, outra medida cautelar, quando provocado pelo Ministério Público ou pelas partes. Então, a própria lei, tendo em vista o artigo 3A, ele já revogou expressamente esses artigos. Mas não só esses. Houve também, se você analisar o Código de Processo Penal, revogações tácitas por causa do artigo 3A, que é o artigo 209, o artigo 156, o artigo 385. O que é que fala o artigo 385? Todos eles, o juiz do 209, 156, o juiz, ele entra na atividade probatória, que é um dever das partes. E no 385, ele vai além. Porque o 385, mesmo quando o Ministério Público, no final da ação penal, no final da instrução probatória, ele verifica que não há provas para a condenação e pede a absolvição, o juiz, contrariando o dono da ação penal, poderia condenar. Então, esse artigo também, quando o artigo 3A voltar, eu não tenho dúvida que o artigo 3A irá voltar, o Supremo irá decidir pela volta, esses artigos estão revogados. Passando adiante, o juiz das garantias, especificamente. Qual é a ideia do juiz das garantias? A ideia do juiz das garantias é exatamente garantir uma imparcialidade do julgador. Exatamente para quê? O juiz que teve o contato com o inquérito policial, com todos os pedidos do inquérito policial, ele não seja contaminado. Porque, veja, o juiz que no inquérito policial decretou a prisão preventiva do acusado,
ele encontra-se contaminado e, ao final, condenar. Mas isso não é porque estamos desconfiando do juiz. A teoria da dissonância cognitiva é inerente ao ser humano. É inerente à pessoa não querer discordar dela mesma. Então, o que houve no juiz das garantias? Houve uma divisão de competência do juiz, trazendo uma função processual nova. Então, o juiz das garantias é o juiz com a missão de acompanhar as diversas etapas de investigação criminal, controlando a legalidade da investigação e garantindo a aplicação dos direitos individuais reservados à jurisdição. Quais são os direitos individuais reservados à jurisdição? São aqueles direitos que só podem ser quebrados se houver uma decisão judicial. É o que a gente chama de reserva de jurisdição. A interceptação telefônica é um exemplo. A busca e apreensão, outro exemplo. Então, veja que o juiz das garantias, ele vai alterar a regra de competência do artigo 75, parágrafo único, e do artigo 83. Porque o que é que temos hoje? Hoje temos o seguinte: o juiz que toma o primeiro contato com algum pedido, algum requerimento do inquérito, é ele que vai julgar a ação penal. É ele que vai instruir a ação penal. Com o juiz das garantias, esse juiz que toma o contato com o inquérito, ele vai ficar impedido de funcionar como juiz da instrução, como juiz que vai julgar a causa. Então, vai alterar o juiz das garantias o artigo 75, parágrafo único, e 83. O juiz das garantias não é um investigador, não podendo intervir na fase de investigação, salvo quando provocado. Veja, o juiz das garantias, ele age na fase de investigação, mas ele não é um investigador. Quem continuará investigando é a própria polícia e o próprio Ministério Público.